Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação, disciplina Banco de Dados. Olá, eu sou Eduardo Santarém. Vamos dar continuidade à nossa disciplina de banco de dados e a gente vai falar sobre indexação em bancos de dados. Esse é um assunto bastante importante, principalmente para as performances dos bancos de dados. José Eduardo Santarém II, professor. A tela se divide entre os slides da aula à esquerda e a miniatura da janela de vídeo do professor à direita. No primeiro slide, o tema da aula, indexação em banco de dados. Bom, o que é um índice? Um índice é uma estrutura de acesso auxiliar para agilizar a recuperação de registros em resposta a certas condições de consulta. Então, o índice ajuda, melhora o processo de consulta. Os índices são uma das ferramentas de otimização mais conhecidas e utilizadas pelos desenvolvedores de bancos de dados. Então, é muito importante que a gente tenha a ideia de como que o índice funciona e exatamente para que ele serve. Quando a gente começa a ter um banco de dados muito grande, o índice é fundamental para que a gente tenha consultas mais rápidas, consultas mais ágeis. Bom, as estruturas de índice são arquivos adicionais. Então, eu tenho a tabela, eu crio um arquivo adicional, que é essa estrutura de índice, que oferecem caminhos de acesso secundários, os quais permitem formas alternativas de acessar os registros sem afetar seu posicionamento físico no arquivo de dados primário do registro. Então, a gente normalmente tem uma estrutura da tabela, e aí a gente cria um arquivo secundário para facilitar, para indicar o acesso para a tabela. Bom, como que funciona? Para encontrar um registro em um arquivo de dados com base em uma condição de pesquisa em um campo de índice, o índice é pesquisado, levando o ponteiro para onde os registros estão localizados no arquivo principal. Então, você faz a busca nesse arquivo menor, que é o arquivo de índice, e ele te dá um endereço para você conseguir chegar no arquivo principal. Então, agiliza e facilita o processo. A gente tem alguns tipos de índice. Então, os tipos predominantes de índice são baseados em arquivos ordenados, índices de único nível, e usam estruturas em árvores, índice multinível, B-tree, entre outras, para organizar o índice. Então, quando a gente vai construir um índice, principalmente nesses bancos de dados que a gente acabou falando, Oracle, Postgre, MySQL, entre outros, geralmente são índices de único nível e eles usam essas estruturas como B+tree, entre outras, para construir o funcionamento desses índices. Bom, o que é um índice ordenado? A ideia do índice ordenado é igual a de um índice que a gente usa em livros, por exemplo, listando termos importantes no final, em ordem alfabética, com uma lista dos números de páginas em que os termos aparecem. Essa é uma representação muito boa, analógica ao que a gente tem num índice feito em um banco de dados. Então, imagina o seguinte, Então, eu coloquei aqui, uma alternativa seria pesquisar o livro lentamente, palavra por palavra, até encontrar o que deseja. Então, você quer encontrar um termo lá no livro. O que você faz? Você vai no final, olha no índice rapidamente, acha aquele termo, o índice está em ordem alfabética, você olha aquele índice, acha a página e vai na página e encontra aquela palavra, ou seja, vai estar falando sobre aquele tema lá naquela parte do livro. Imagina um livro de 1000 páginas. Agora, se você não tivesse o índice, como que você ia ter que fazer? Não há outra solução senão ir olhar página por página até você achar aquele termo. A representação do índice para o banco de dados é exatamente igual. Esse arquivo secundário é um arquivo onde você consegue buscar essa informação, ordenada de uma forma diferente, para você conseguir ir lá encontrar a informação que você desejava dentro do banco de dados com mais agilidade, com mais facilidade, com uma maneira mais tranquila de ser processado para conseguir encontrar a informação. Existem vários tipos de índice ordenado, pessoal. A gente tem o índice primário, que normalmente é baseado num campo-chave de ordenação. A gente tem os índices de agrupamento, que são repetição de valor no campo de agrupamento. E a gente tem os índices secundários, que é qualquer campo não ordenado. Então, são tipos de índice que a gente vai encontrar entre os índices ordenados. Bom, vou mostrar um exemplo para vocês, que é um índice primário. Novo slide com o título Exemplo, Índice Primário e 2 tópicos. Índice ordenado, primário, esparso, não denso. Tamanho reduzido quanto ao arquivo original, inclusive na quantidade de linhas.
Então, o índice ordenado, primário e esparso. O que é um índice primário? É aquele índice que... Vamos olhar lá. É aquele que trabalha com um campo-chave de ordenação. O professor retorna a um slide com o título Índices Ordenados e um texto com os destaques em laranja. Primário, índice de agrupamento, e secundário. O professor sublinha a descrição de índice ordenado primário, campo-chave de ordenação. Logo depois, retoma o slide exemplo índice primário. Então, esse é um índice primário. E ele é um índice esparso, quer dizer, não denso. Isso quer dizer o quê? Que nem todas as informações que estão no banco de dados vão para o índice. Ele vai pegar grupos de informação só, principalmente porque ele é um campo ordenado. Vou mostrar isso no exemplo. E aí, ele tem um tamanho bem reduzido quanto ao arquivo original. Novo slide com um diagrama de índice primário composto por um arquivo de índice e um arquivo de dados. À esquerda está o arquivo de índice, com entradas entre KI e PI, notação menor que, K maiúsculo, I entre parênteses, vírgula, P maiúsculo, I entre parênteses, maior que. O arquivo de índice é uma tabela com duas colunas. A primeira mostra os valores de chave primária de âncora de bloco, com valores de nome no formato sobrenome, traço, vírgula, traço, nome, e a segunda coluna tem pontos que originam setas para a direita, cada uma apontando para um bloco de tabelas do arquivo de dados. O arquivo de dados é composto por blocos de tabelas com as colunas nome, que é campo de chave primária, CPF, data de nascimento, cargo, salário e sexo. Os blocos são ordenados conforme as entradas do índice, as quais são a primeira linha de cada bloco. Por exemplo, a primeira entrada do índice é Aaron Eduardo, cujo ponteiro aponta para a primeira linha do primeiro bloco, que tem as entradas Aaron Eduardo, Abílio Diana, Reticências, Acosta Marcos. Vamos dar uma olhada nesse desenho aqui. Aqui eu tenho meu arquivo de índice, certo? E aqui eu tenho o meu arquivo de dados, que é o meu banco de dados principal, com as determinadas implementação da minha tabela, com os campos, né, nome, CPF, data de nascimento e tal, e os valores preenchidos, Aaron Eduardo, Abílio Diane, Acosta, enfim. Então, como que está preenchido. Olha só, esse meu índice aqui, o que está acontecendo? Ele é um índice que trabalha num campo ordenado, um campo que é chave primária, que escolher o nome para a chave primária, tá? E ele trabalha ele é do tipo esparso, por quê? O primeiro elemento do meu índice aqui é o Aaron, então ele vem aqui, ó, e busca essa informação aqui. Depois ele não fez um para cada um. Ele dividiu em blocos e aí ele criou um segundo elemento aqui, ó, para o primeiro que aponta para o meu segundo bloco. A segunda entrada do índice é Adams João, com o ponteiro de bloco apontado para a primeira linha do segundo bloco, com as entradas Adam João, Adams Roberto, Reticências, Akers, Janete. Por que é feito isso? Para acelerar o processo, né? Eu não preciso ter um índice tão grande. Eu posso ter um índice bem reduzido, divido por blocos no meu arquivo principal, e aí, a partir do momento que, como ele é um campo ordenado, a partir do momento que eu cheguei perto dele, achar ele é muito mais fácil. Imagina um livro de 1000 páginas, né? Se eu tivesse lá um índice de 30 em 30 ou de 20 em 20. Você fala assim, ó, você me pergunta, aonde está aquela palavra? Ah, eu tenho que procurar a página para falar assim, não, tá a partir da 680. Aí você vai achar na 683, 684, é muito mais rápido. Tá a mesma ideia, tá? É assim que funciona esse índice. Bom, o índice secundário, um exemplo de índice secundário são índices ordenados também, e aí secundário porque nem sempre ele vai trabalhar com um campo ordenado, certo? E ele é denso, ou seja, quando ele é denso, né, ele traz todas as informações para o índice, ele carrega tudo. Então, todos os campos que a gente pegou como chave do índice, eles estarão no índice. Todos os campos que eu olhei na tabela, todas as informações que tem lá, ele vem para o meu índice. Vamos olhar isso. Novo slide com um exemplo de índice secundário. À esquerda, o arquivo de índice também tem entradas entre KI e PI, e duas colunas. Valor do campo de índice, com números de 1 a 16 em ordem crescente,
e a coluna ponteiro de bloco. À direita, o arquivo de dados, com 4 blocos de 4 linhas cada, todos com 6 colunas. Na segunda coluna, o campo de índice, ou campo de chave secundária, tem todas as linhas preenchidas com os números indicados no índice, porém fora de sequência. Olha só, aqui eu tenho o meu índice, que está desse lado esquerdo, e eu tenho meu arquivo de dados aqui. Esse aqui é um campo de índice, é um campo de chave secundária, tá? É um campo não ordenado, pode ver que ele tem 9, 5, 13, 8, 6, então aqui os valores, como eles estão colocados. Ele separou por blocos, aqui como eu falei que tinha feito lá no outro, tá? Então o meu arquivo de dados está separado em blocos. E aí, o que acontece? Esses valores são trazidos aqui para o índice e são colocados em ordem numérica. Quando eu faço essa relação, eu vou fazer a busca no campo de índice. Então, eu quero buscar aqui o número 1. Aonde está o número 1? Tá? Então, olha só. O número 1, ele está ligado aqui, ó, ao bloco aonde o número 1 está. O professor destaca o ponteiro que parte do número 1 do índice e aponta para o último bloco, cujo campo de índice está preenchido com os números 24, 10, 20 e 1. Então, o índice vai fazer isso, né? Ele vai me trazer, eu vou buscar no índice de forma muito mais rápida, ordenada. Quando eu cheguei no índice, eu venho para a minha tabela de dados e ele vai achar o valor, por quê? Porque ele vai estar dentro de um bloquinho que ele segmentou. Ele segmentou fisicamente. Então, essa é a maneira de construção desse índice, tá ok? Então, o índice é um secundário, esse é um índice denso, não esparso. Por quê? Porque todos os valores que eu tenho aqui no meu campo usado como índice vão estar representados lá no meu índice, tá ok? Bom, como que a gente faz para criar índices, então? Durante a execução do projeto de um banco de dados, é importante compreender o porquê de criar ou não criar um índice. E criar um índice pode gerar consequências boas e pode gerar consequências ruins. É importante saber que um índice é um arquivo que ele é uma representação do banco de dados, né, da minha tabela do banco de dados. Conforme eu vou aumentando os dados aqui, né, o meu índice tem que ser alterado também. Então, se eu criar 3, 4, 10 índices, né, para uma determinada tabela, o que vai acontecer? Cada registro que eu aumentar, ou alterar, ou excluir na minha tabela, ele vai ter que ser replicada essa informação no índice e eu vou ficar processando meus índices lá para reorganizar todos eles. Então tem que tomar cuidado, a gente só cria índice para o que realmente é importante, tá bom? Bom, o que a gente deve considerar para criar um índice? Uma das coisas importantes, o índice deve compreender campos que serão pesquisados frequentemente. Então aqueles elementos de campos que são pesquisados frequentemente, eles merecem a criação de um índice. Então, que tipo de consulta você faz? É importante que o projetista do banco de dados conheça o contexto de consulta que são feitas no banco de dados. Outra coisa, indexar chaves estrangeiras para uso frequente de joins. A gente vai ver o que é join, que é a junção, né, de duas tabelas numa consulta. Mas chave estrangeira você já sabe, é quando eu trago a informação de uma tabela para outra. Então, a gente pode criar índices para as chaves estrangeiras. Outra coisa, criar índices para colunas que são pesquisadas por intervalo de valor. Então, por exemplo, eu tenho muitos valores lá e dentro desse contexto de valores, eu faço uma pesquisa, uma busca por data, por exemplo, ó, de tal data a tal data, ou de um valor X até um valor Y. Quando eu tenho esse tipo de consulta, o índice cai bem aí. E outra coisa, criar índices para as colunas que são utilizadas em cláusula where, que é a minha cláusula de condição. A gente já falou da cláusula where para fazer delete e fazer update, mas serve o mesmo para consulta. Então, esses campos que são muito usados nas cláusulas where, é importante que talvez tenha um índice para eles. Novo slide com o título Criar índices, seguido de tópicos lidos pelo professor e com os destaques em laranja. Pesquisados frequentemente. Chaves estrangeiras, joins. Intervalo de valor, where. O que eu devo considerar para não criar um índice? Porque nessas situações eu não devo criar. Retorno da consulta tiver porcentagem alta do total. Ou seja, a minha tabela inteira lá tem 1000 registros. Eu vou fazer uma consulta que retorna 90% dos 900 registros dentro dos 1000, 90%, 80%, 70%. Se eu tiver uma consulta que retorna, né, grande parte deles, mais do que 50%, mais do que 40%, o índice já não é mais necessário. Então, tem que pensar nisso.
Nunca crie índice para um campo que não é filtro de consulta. Um campo que está lá, que não vai fazer parte não é parte de filtro, nunca crie um índice para ele. E outra coisa importante é evitar índice para campos que são binários. Né? Por exemplo, eu tenho um determinado campo lá que eu tenho só 2 valores, dia e noite. Né? Ou então 1 e 0. Então, informações binárias a gente normalmente não cria índice, porque cai um pouco na ideia desse primeiro aqui, né? O nosso resultado de consulta vai ser sempre uma grande parte do banco de dados, tá ok? Por isso a gente não cria os índices nessa situação. Novo slide com o título Não criar índices, seguido de tópicos lidos pelo professor e com os destaques em laranja. Porcentagem alta do total, que não é filtro. Valores binários, por exemplo, dia e noite. Isso aqui é sempre legal olhar. Você está vendo consulta, a consulta não tá performando como você gostaria. Né? Será que eu criei os índices certos? Será que eu não criei índice a mais do que precisava? Né? Será que eu estou onerando meu banco de dados? Pode acontecer isso. Novo slide com o título Como criar índices. E os tópicos? Comando, create, entre colchetes, unique, index, entre sinais de maior e menor. Nome índice, on, entre sinais de maior e menor, nome tabela, abre parêntese, entre sinais de maior e menor, colunas, fecha parêntese, ponto e vírgula. Exemplo, MySQL, create index, idx, underline func, underline nome, on funcionário, entre parênteses, nome, ponto e vírgula, create index, idx, underline func, underline n, underline s. On funcionário, entre parênteses, nome, vírgula, sobrenome, ponto e vírgula. Como que eu crio um índice? Aqui o comando é create, aí eu tenho o unique aqui, né? Index, o nome do índice, on, o campo que eu vou usar. A tabela e o campo que eu vou usar. Aqui é um exemplo pro MySQL, tá? No MySQL eu crio assim. Então aqui eu estou criando um índice com esse nome, idx func nome, esse é o nome do meu índice. On, na tabela funcionário, com o campo nome. Aqui eu estou criando um outro índice, né? Create index, idx func ns. Aí eu estou criando on para a tabela funcionário e estou usando 2 campos de indexação aqui, um índice de 2 campos que pode perfeitamente ser utilizado. Aqui o campo nome e o campo sobrenome. Essa sintaxe é específica para o MySQL. Quando a gente atribui a cláusula unique, que é uma cláusula condicional, eu posso colocar ou não, na cláusula condicional não, uma cláusula opcional, né? Eu posso usar. Então, o índice passa a controlar a integridade do campo exigindo valores únicos. Quando eu crio um índice com a cláusula unique aqui, ó, create unique index, idx func nome unique, na tabela funcionário para o campo nome. O professor circula o exemplo, create unique index. idx, underline func, underline nome, underline unique. On, funcionário, entre parênteses, nome, ponto e vírgula. Quando eu crio esse índice aqui, né, eu vou exigir que o meu campo nome seja sempre único. Eu não posso ter 2 nomes iguais na minha tabela, né, em registros diferentes. Esse campo passa a ser um campo de informação única, mesmo que eu não tiver criado essa restrição na minha tabela. Se eu crio o índice assim, automaticamente eu estou criando a minha restrição aqui. Legal saber, pessoal, que a gente tem outros tipos de índice. Tá? Então, além da cláusula unique, né, há também outras variações de índice nos diversos bancos de dados. Aí. Algumas delas, por exemplo, como a full text e a special. A special é para usar em dados que são dados de informações geográficas, informações geoespaciais. E o full text é quando eu quero fazer uma indexação para texto. Eu tenho um campo lá, tem um texto grande, né? um capítulo de um livro, por exemplo, um texto mesmo, e aí eu faço uma indexação full text, que eu vou conseguir buscar palavra por palavra. Ele faz esse tipo de indexação. Alguns bancos de dados permitem esse tipo de indexação. Quando eu quero usar essas cláusulas aqui, é aqui que elas vêm, ó. Como eu criei aquela hora, como usei o unique, também serve para essas aqui. Então, no caso aqui, create full text, index, aí o nome do índice, a tabela e o nome do campo que vai ser utilizado. O exemplo completo lido pelo professor é create full text index, idx, underline func, underline nome,
on, funcionário, entre parênteses, nome, ponto e vírgula. É assim que a gente cria usando essas outras cláusulas. Bom, como que eu elimino o índice? Normalmente, drop index e o nome do índice. Então aqui, um exemplo em MySQL, drop index e o nome que a gente usou para criar. Novo slide com o título Como eliminar índices, seguido de 2 tópicos lidos pelo professor. Comando drop index, entre sinais de maior e menor, nome, índice, ponto e vírgula. Exemplo MySQL, drop index idx underline func underline nome. Esse índice. Sobre os índices, pessoal, são fundamentais em projetos, mas precisam ser muito bem trabalhados para evitar perda de performance. O índice ele ajuda muito para melhorar a performance, mas ele pode ser uma cilada e criar uma queda de performance. Há especialistas que a gente chama de tuning, né, para bancos de dados, que atuam desenvolvendo questões relacionadas à performance e desempenho do banco de dados. Então, tem gente que quer trabalhar com o banco de dados nessa linha, né, de trabalhar com tuning, trabalhar com a organização, com a customização do banco para melhorar a performance. Serve, vai tratar a gestão de memória, vai tratar a gestão da criação de índice, vai tratar a questão das variáveis que fazem parte da configuração de um banco de dados. A área de índice está dentro de quem trabalha com essa área mais específica aí de tuning, que é de customização de banco de dados para melhorar a performance. Novo slide com a bibliografia. Elmasri Rames, Navat Shankambé, Sistemas de Banco de Dados, Pearson, 7ª edição, 1128 páginas, 2018. Bom, é muito importante que quando vocês forem olhar para os índices, né, vocês revejam por que criar o índice e por que não criar o índice. Isso é sempre importante para melhorar a construção, melhorar a estrutura, né, do nosso banco de dados para que ele tenha sempre mais performance. Até mais, a gente se vê na próxima aula. Linhas retas se cruzam em um esboço das letras T e V, que são preenchidas em vermelho e compõem o logo da Univesp TV, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, univesptv.com.br.